Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Vamos agora meditar em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Capítulo anterior, Moisés sobe o Sinai e agora Deus vai dar os mandamentos para ele. Ele começa dizendo: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, se você não conhecia os 10 mandamentos, são 10 leis, 10 diretrizes que governariam o relacionamento do povo para com Deus, né? O relacionamento do povo para com o seu próximo. Os 10 mandamentos são os deveres, né, de todo servo de Deus, porque não são 10 opiniões, não são 10 achismos, não são 10 conselhos que Deus torce para que venhamos cumprir, não. São 10 mandamentos, ordenanças para as nossas vidas que devemos obedecer, né? Que devemos praticar, que essas leis devem governar como agirmos em referência a Deus e também com o nosso semelhante. Então vamos lá. Quando ele fala aqui, ó, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A escravidão é injusta. A escravidão não é algo correto, não é verdade? A escravidão desvaloriza, massacra, acaba com a dignidade do ser humano. Então ele está falando aqui, olha, eu estou interessado em promover a sua dignidade. Eu não estou interessado na sua admiração sobre mim. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Quer dizer, eu não estou interessado na sua admiração da minha grandeza, eu estou interessado na sua dignidade. Imagina um engenheiro que planejou como vai ser o edifício. Edifício bonito, complicado, ele faz cálculos matemáticos, ele pensou nos materiais que ele iria utilizar, ele utilizou de todo o conhecimento dele, toda a inteligência dele para planejar, para efetuar a construção de um prédio. Só que, além dele construir os edifícios, né, os apartamentos, ele também decorou. E na hora de vender os apartamentos, ele estava lá. Todas aquelas barraquinhas, né, os corretores, a maquete, e ele estava lá no dia. Aí começaram a chegar as pessoas e começaram a olhar aqueles apartamentos bonitos. Aí o engenheiro e o construtor se apresentaram, né? Falando assim, ó, muito bem-vindos, eu sou o decorador dos apartamentos. Ele se apresenta como decorador, né? Rapaz, você é o homem que projetou, que construiu esse prédio. E você se apresenta como decorador. O que isso tem a ver com o primeiro mandamento? Deus criou o universo, projetou esse universo, decorou essa terra. E de repente ele vem e se apresenta para o povo. A única credencial que ele usa: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Por que ele não se apresentou dizendo: eu sou o Deus que criou as galáxias, eu sou o Deus que criou o DNA, que criou as estrelas? Né? O ensinamento, de acordo com o original da Bíblia, é que Deus não está interessado que você o reconheça apenas como aquele que criou tudo, tudo que existe. E sim que você reconheça, o ame de todo o seu coração, alma, pensamento, por tudo que ele fez por você, pela salvação que ele te deu. É assim que Deus quer ser reconhecido. Então ele vai começar dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Olha só, Deus é bem enfático aqui, né? Ele é bem enfático, dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Então, a condenação aqui de Deus é para a idolatria. A idolatria que o povo de Israel estava tão imerso quando eles eram escravos no Egito. Porque o Egito era politeísta, né? E o povo de Israel, por ter passado ali 430 anos, com certeza foi infectado com essa visão de mundo do politeísmo, de achar que o universo é feito de vários deuses. Então Deus se apresenta a eles como o único e verdadeiro Deus e diz a eles: não tenham outros deuses diante de mim. Quer dizer, Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas no Monte Sinai começa ali a tirar o Egito do povo. É exatamente o que está acontecendo aqui. Deus está começando a arrumar casa, a endireitar a visão deles, a colocar no lugar certo o foco deles, né? A ajeitar a visão de mundo que eles tinham. E eles deveriam saber e lembrar que eles eram descendência de Abraão.
E Abraão adorou um único Deus. E eles não deveriam ter outros deuses na sua vida, na sua adoração. E Deus vai falar: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então veja só, aqui nós temos uma proibição à confecção de imagem. Porque qualquer representação física das criaturas de Deus, né, é sol, lua, estrelas, anjos, quer dizer, isso nos céus, nem embaixo da terra, né, nem na terra, melhor dizendo, os animais selvagens e domésticos, ele fala nem nas águas debaixo da terra, quer dizer, os peixes, né, tudo que há no mar. Então, Deus aqui ele está ordenando ao povo, não faça imagem de escultura. E lá na frente nós veremos, e você vai aprender também, que o povo de Israel ele era muito propenso a imagens de escultura. Qualquer oportunidade que eles tinham, eles fabricavam uma imagem. Eles pegavam a imagem dos povos ao seu redor para adorar e para cultuar outros deuses. Na verdade, esse fascínio por imagem só foi curado no cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, o povo de Israel nunca mais teve problema com idolatria. Então foi preciso Deus tirá-los da terra deles, a terra prometida, para onde Deus os levou, né? E os leva depois para uma terra estranha, para curar esse câncer que havia no povo, que era esse fascínio por imagens de escultura. Mas aqui pode surgir uma dúvida, né? E se não surgir, eu já quero dar esse esclarecimento, porque pode ser que um dia surja, que Deus aqui está ordenando para não fazer imagens de escultura nem semelhante do que há no céu, na terra ou debaixo da terra. Mas um pouco mais para frente, né, quando a gente começar a estudar sobre as mobílias do tabernáculo, os móveis do tabernáculo, você vai perceber que o próprio Deus ordena que seja confeccionado 2 querubins de ouro. Querubins são uma classe de anjos que estão nos céus. E Deus ordena que eles sejam feitas 2 imagens de querubins. Ué, não há uma contradição aqui? Deus não está se contradizendo? Porque aqui ele está dizendo que não é para fazer imagem de escultura. Mas um pouco mais para frente ele ordena o povo a fazer uma imagem, para colocar ali na tampa da Arca da Aliança. Como que funciona isso? Bem, a diferença é o seguinte: o segundo mandamento está proibindo fazer imagens para adoração, para adorar. Deus aqui está proibindo que sejam feitas imagens para adoração. Não significa que o povo estava proibido de fazer uma imagem, uma figura de um ser celeste para decorar, né, decoração. É isso que foi feito. Os querubins no propiciatório, na tampa da Arca da Aliança, foram feitos com o intuito artísticos, de decoração. E outra coisa, foi o próprio Deus quem ordenou. Então, na história do povo de Israel, eles construíram imagens, mas foi para adorar, para substituir Deus. No caso da Arca da Aliança, Deus não mandou que fosse confeccionado uma imagem com esse propósito, mas como um propósito de refletir a glória de Deus. Então, uma coisa é fazer para adoração, outra coisa é para fazer para decoração. É por isso que Deus proibiu no primeiro mandamento, e também neste segundo, né, aqui de uma forma mais clara, que é proibido fazer imagem dele. Né? Em toda a manifestação da glória de Deus no Monte Sinai, o povo não viu a semelhança de Deus, não viu uma imagem de como Deus é, justamente para não construir imagem. Eles viram nuvens, viram raios, viram fogo, ouviram vozes, mas não viram imagens nenhuma, porque Deus abomina a idolatria. E ele não quer que seja confeccionada a imagem dele de forma alguma. Uma imagem limita a Deus. Deus eterno não pode ser limitado por uma imagem. Então, está o mandamento aqui proibindo o cristão a se desenvolver nas artes? Não. Não está proibindo aqui que o cristão faça trabalhos com artes, que o cristão venha apreciar esculturas, pinturas, a beleza da natureza. Está proibindo que faça com objeto de adoração. Então a Bíblia não proíbe que eu seja um artista plástico, que eu seja um escultor de profissão. O que proibia é que eu pegue aquela estátua que eu fiz, aquele quadro que eu fiz, aquela figurinha que eu fiz, e eu começar a adorar aquilo como se fosse Deus. O próprio Deus falou: eu zelo pelo meu nome e pelo que eu sou. Sou Deus zeloso.
Eu me importo com o que você pensa de mim, como você me vê, como você me adora. Eu não sou um Deus indiferente que diz assim, você pode fazer o que quiser. No fim, o que vale é a intenção do seu coração. Não. Eu sou um Deus zeloso, que tem zelo, que tem cuidado pelo culto que se presta a mim. Deu para entender? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então aqui Deus está proibindo o nome dele ser tomado de forma leviana, principalmente em juramentos, né, em promessas. E aqui a gente precisa destacar que o nome é muito mais do que o título de uma pessoa. Quer dizer, eu me chamo Vlad, talvez você se chama José, Maria. O nome significa o caráter. O nome representa o ser de uma pessoa. Então, tomar o nome do Senhor em vão é você, de certa forma, diminuir o caráter e a pessoa de Deus. É desonrar o próprio Deus, não apenas o seu nome. Porque o nome e o caráter e a pessoa, na Bíblia, são inseparáveis. O nome representa a pessoa. Então, se você toma o nome de alguém, o nome de Deus, aqui no caso, em vão, é o próprio ser de Deus que você está menosprezando e diminuindo. Lembra-te no dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que estás dentro das tuas portas. Forte, né? Então, aqui, santificar é separar. 6 dias você vai trabalhar, né? 6 dias você trabalha, de domingo, primeiro dia da semana até a sexta. Então, esse é o 4º mandamento. E talvez acendeu uma luz aí na sua mente, né? Ou ficou uma pulga atrás da sua orelha. E, de repente, você pergunta, eu devo guardar o sábado, então? Será que hoje, nós, cristãos, temos que guardar o sábado? Século XXI, tempo da graça. Precisamos guardar o dia de sábado como Deus ordenou ao povo de Israel? E eu já quero adiantar para você que a resposta é não. Nós não temos a obrigação de guardar o sábado como povo de Israel. E eu quero apresentar pelo menos 3 razões que julgo ser suficientes e julgo ser de peso para essa questão. Primeiro, a razão é a seguinte: o sábado era um sinal da aliança entre Deus e Israel. Nós não somos Israel. Israel é Israel, igreja é igreja. 2 povos distintos e diferenciados. Então, o sábado era um sinal, era uma marca da aliança entre Deus e Israel. Segunda razão convincente de porque nós não guardamos o sábado. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. Ele apareceu após a ressurreição no primeiro dia da semana, domingo. A igreja reunia-se no primeiro dia da semana, domingo. João recebeu revelações de Jesus no dia do Senhor, que era uma forma que a igreja primitiva chamava o domingo. E a terceira razão, 9 dos 10 mandamentos são repetidos no Novo Testamento, exceto a guarda do sábado. Você não tem no Novo Testamento, você não tem de Mateus a Apocalipse um mandamento claro, um mandamento assim cristalino, um mandamento irrefutável de que a igreja deve guardar o sábado. Não tem. Forte, né? Então, tem um versículo na Bíblia, está em Colossenses capítulo 2, versículo 16, quando ele vai falar que nós não podemos, ninguém pois vos julgue por causa da comida, da bebida, dia de festas, né, da lua nova, ou sábados, fala lá, ou sábados, segundo Colossenses 2,16. Diz lá que tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, estas coisas são sombras do que havia de vir. As festas, a lua nova, os sábados, quer dizer, são sombras, né? Quer dizer, a igreja não é mais obrigada a guardar festas judaicas, festas de lua nova, sábados, como o povo de Israel fazia. É como se eu estou em pé e alguém se aproxima atrás de mim. Eu não sei quem é que está se aproximando atrás de mim. Qual é a primeira coisa que eu vou ver dessa pessoa? A sombra. Então ela vem, passa por mim, ela passa e fica aqui de frente, né?
Fica de frente. Aí eu vejo, cara a cara, face a face. Estou vendo o corpo que produziu aquela sombra. Agora eu preciso da sombra? Não, porque o corpo que produzia a sombra chegou. Então o sábado era a sombra de Cristo andando no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a primeira coisa que a gente viu foi a sombra dele. As coisas do Antigo Testamento, os sacrifícios de animais, as comidas que não podem comer, o sábado, tudo aquilo era sombra que o corpo de Cristo projetava. Cristo já veio. Eu não preciso mais da sombra. O sábado judaico cumpriu-se em Jesus. Então, tudo isso apontava para Jesus. E Jesus já veio e já consumou sua obra de salvação. Espero que tenha dado para você entender. Hoje, não temos mais a Páscoa judaica, temos a ceia do Senhor. Não temos mais circuncisão, hoje nós temos batismo cristão. Deu para entender? Então, a partir de Jesus, a igreja passou a observar o domingo e não mais o sábado judaico. Os cristãos precisam consagrar esse dia para o seu descanso, para o seu culto e adoração a Deus. Quando a pessoa abandona o culto para outras atividades de lazer, no lugar do culto a Deus, ela não está dando um bom testemunho. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quinto mandamento, né? Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma vida longa na terra. Quer dizer, o primeiro mandamento aqui com promessa, né? Até agora os mandamentos são mandamentos puros e simples. Esse vem com promessa, vida longa. Agora, quando é que o filho honra o pai e a mãe? É quando ele fica elogiando o pai e a mãe? Quando é que o aluno honra o mestre? É quando ele fica elogiando 24 horas o mestre? Não. O maior louvor que existe para um pai, para um mestre, é que o seu filho, né, os seus discípulos, realizem em si os bons exemplos, os bons ensinamentos dados pelo seu pai e pelo seu mestre. Quando a pessoa fica somente adorando, louvando a Deus 24 horas por dia, essa pessoa não vai trazer nada de benefício para o mundo. Agora, quando a pessoa faz o bem, abençoa o seu próximo, realiza a essência divina, ele está honrando a Deus. Por exemplo, Deus dá. O ser humano que reconhece, ele também dá. Deus é justo. O ser humano que reconhece se torna justo. Não é verdade? Deus ensina, cuida, salva, ampara, ele edifica. Todos nós podemos fazer isso. Às vezes com um sorriso. Até com um sorriso que você dá para uma pessoa na rua. Às vezes com uma comida que você dá, um alimento que você dá para um faminto. Uma visita para o doente. Então, Deus não precisa das nossas preces, das nossas palmas, do nosso like. O foco é o ser humano. É o maior louvor que pode ser dado a Deus. Não matarás. Parece desnecessário falar isso, né? É igual falar assim, ó, não coma pedra. Não coloque pimenta no seu olho. É meio óbvio, não é verdade? Não matarás. Mas a gente tem que entender que essas palavras aqui, ela seria melhor traduzida por não assassino. Aqui está falando de assassinato, de homicídio doloso, porque o que Deus está condenando aqui é o homicídio doloso, homicídio premeditado, movido pelo ódio, pela inveja, por qualquer outro motivo. Agora, no nível mais profundo, o entendimento no original também é para aquelas pessoas que ficam paradas, vendo a morte do seu próximo. Ao invés de ajudar aquela pessoa, né, aquele que está morrendo, ela não ajuda. Você vê alguém morrendo e você não move uma palha para salvar. Quer dizer, é o assassino. Uma pessoa que pode salvar alguém e foge, simplesmente não salva, ele também é culpado. Não adulterarás. Quer dizer, a nação de Israel estava cercada por povos pagãos. Havia muita imoralidade, muita. Deus proibiu que a nação de Israel se casassem com mulheres ou homens destas nações. O casamento não era valorizado entre os povos pagãos. A manutenção da família, muito menos. A fidelidade, nada. Então era necessário que houvesse um mandamento. Aqui Deus está preservando o vínculo conjugal, a fidelidade conjugal entre o marido e a esposa, entre a esposa e o marido. Nós vivemos hoje numa sociedade promíscua, né? A mais promíscua da história. Valores morais estão sendo arrastados para a lama. O adultério é a principal causa de divórcios. O adultério provoca dor, lágrima, feridas, decepções. O adultério
biblicamente, tem consequências no tempo e na eternidade. O adultério é uma agressão contra o casamento, uma agressão a uma instituição divina. É uma conspiração contra Deus, contra o cônjuge, contra os filhos, contra a família, contra a sociedade, contra si mesmo. O adultério tem sido motivo de tantas mortes, mortes passionais, crimes horrendos, motivo de tanto sofrimento na família. E a sociedade, a mídia, tem aplaudido aqueles que traem o marido, a esposa, aqueles que não honram os votos conjugais. É verdade, minha amiga. Mas não cometa adultério. O adultério é um desastre. O 7º mandamento aqui significa que você vai respeitar e honrar o seu cônjuge. Tá certo? Não furtarás. Quer dizer, esse não furtarás é não roubar, né? Tem sempre a ver com quem tem um coração corrupto, quem quer pegar o que não é seu. Nós não podemos tomar o que é do outro, furtar o que é do outro, apropriar, né, aquilo que é dos outros. Você deve buscar o seu crescimento financeiro pelo trabalho, seu trabalho. Não furte, não tome para si aquilo que é dos outros. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quer dizer, não fale sobre o seu próximo aquilo que ele não fez, não falou, ele não cometeu. Isso é válido até hoje. Nós temos que tomar muito cuidado para não levantarmos boatos falsos. Hoje a gente chama de fake news, né? Fake news contra o nosso próximo. Fake news que pode denegrir a imagem, o caráter, a reputação do nosso próximo. Devemos tomar muito cuidado com isso, que as suas palavras sejam verdadeiras, que a sua comunicação seja saudável para abençoar as pessoas. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Então, esse é o pecado secreto do coração. É o pecado que o homem não vê, mas que Deus sonda. Uma pessoa pode ter uma auréola de santidade na cabeça, aos olhos dos homens, e um coração podre diante de Deus. Então não cobice, não deseje no seu coração o que é ilícito, que é imoral, que não é digno, que não é compatível com a justiça e com a santidade de Deus. Então cobiçar aquilo que é proibido por Deus vai destruir sua vida, vai arruinar sua honra, vai jogar seu nome na lama. Quer dizer, pode ser um desastre para a sua vida. Portanto, a ordem é não cobiçarás. Não cobice a casa que ele mora, o carro que ele tem, a esposa que ele tem. Não deseje a empresa do seu próximo, porque a raiz de todo pecado é a cobiça. Deus está proibindo a cobiça. Certo? Olha que forte isso aqui para encerrar o capítulo 20. Um altar de terra me farás e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedra, não farás de pedras lavradas, se sobre ele levantares o teu buril, profanar-lo-ás. Olha só. Também não subirá ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Deus vai dar aqui algumas instruções a respeito de como eles deveriam construir o altar, né, para cultuá-los, para adorar a Deus. Quer dizer, se vocês fizerem um altar de pedras, segundo o altar, quer dizer, para mim, não façam de pedras lavradas, usando ferramentas para talhar as pedras, para lapidar as pedras, para moldar as pedras. Pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar, porque eles acabariam transformando aquele trabalho em pedras no ídolo. E o desempenho humano em preparar o altar seria mais importante do que a própria adoração a Deus naquele altar. Então Deus fala, eu quero coisa simples, um altar de terra já me basta. As nações ao redor de Israel tinham altares altos, sabe? Eles tinham que subir degraus. E ao subir nos degraus, muitas vezes eram expostas, melhor dizendo, a nudez das pessoas, né? Então eles não tinham costume de usar roupas debaixo do manto que eles tinham costume de usar, e assim o culto se transformava numa sensualidade. Uma sensualidade. As pessoas ficavam embaixo olhando, né? Deus fala, eu não quero que vocês façam um altar por degraus. E quando a gente chegar, por exemplo, lá na frente, nós vamos ver que o próprio Deus ele vai se encarregar em ordenar a confecção de roupas íntimas para os sacerdotes, para não ter problema algum
com sensualidade, né, dentro do tabernáculo. Então, olha que princípio interessante isso aqui para nós, né? Deus condena a sensualidade no seu culto, né? Eu acho que para o bom entendedor meia palavra basta, né? Tem pessoas que vêm na igreja para se mostrarem sexy, né? Para mostrar que tem um corpo bonito. Então nós vamos ficando por aqui nesse capítulo 20. No próximo nós vamos meditar no capítulo 21. Deus abençoe a todos.